vou ser breve, já tem muita gente aí que foi embora, a gente precisando ir, a imprensa está aguardando. Eu quero, primeiro de tudo, Lobo, agradecer aqui e parabenizar a militância do PSDB, por dois motivos. Primeiro, pela raça e pela forma de trabalhar, pelo compromisso. Muita gente tirou licença do seu trabalho, se afastou de dia, de noite. A gente pedia que precisava de uma mobilização de última hora. O Filipinho, nós vamos ter quebrado a perna dele antes para ver se ele ficava mais sentado e marcava aquela agenda com mais antecedência para a gente se organizar. Judiou de nós bastante, mas eu vi que todo mundo reagia, sempre, nunca reclamando, sempre tentando construir, e acreditando e buscando. E vocês podem ter certeza absoluta, eu já falei com o Edson, nós vamos pegar nessas cenas de que se prepararam para a campanha, para fazer uma cena para o partido guardar, para ver o quanto ele tem de militância, quanto essa militância sorriu, trabalhou, suou a camisa, chorou, para que a gente guarde para a nossa história também essa parte boa da campanha. Que não só os problemas que nós estamos discutindo interno no partido, para mostrar tudo aquilo que foi feito para que a gente pudesse sobrepor-se a essas dúvidas, a esses problemas que nós tivemos aí interno no partido. Eu quero parabenizar a todos vocês por isso. E quero parabenizar a todos, em nome até do João Câmara, que com essa paixão, atenção que todos nós vivemos esse ponto, umas vezes a gente o via chorar, com uma garra, uma atenção, e hoje até a forma como ele falou aqui do nosso líder, do nosso governador Serra, cobrando, muito mais nesse sentido. Mas da mesma forma em que domingo, quando estava acabando, na verdade, as apurações, ou quando a gente percorria os colégios, havia uma tensão enorme. Olha, se a gente perder mesmo, nunca mais faço isso, eu quero o direito de poder apoiar quem eu quiser, eu não vou obedecer. Mas todo mundo percebeu que acima de um projeto que nós acreditamos muito, 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 e não era um projeto do Geraldo, não, um projeto nosso, que foi homologado e transformado em realidade pelo nosso presidente Lobo, quando anunciou naquele dia a decisão dessa executiva, que hoje eu ouvi no rádio de novo, numa emissora de rádio, e chorei de emoção, Lobo, porque eu lembrei, colocaram a sua voz lendo a declaração de que declarava o Geraldo Alckmin candidato do PSDB e quiseram deturpar, achando que nós estávamos cometendo um erro. Na verdade, colocando dúvidas sobre a vontade do partido de ter o seu próprio candidato e de vencer as eleições. Então, isso, na verdade, tem um motivo muito importante, e que hoje vem para cá, depois de muita conversa entre nós, passa por cima de tudo isso, e sabe, e eu não escutei ninguém, eu vi até gente pedindo para retirar, não falar, quem havia se inscrito, não, eu quero falar, eu vou falar, e pedindo, na verdade, no sentido de que nós construíssemos uma coisa muito importante. Foi esse partido aqui, presidido pelo Lobo, mas com a vontade própria dos militantes, com mais de 90% na convenção, que definiram pela candidatura do Geraldo Alckmin, e brigou pela candidatura, e que, infelizmente, não foi a candidatura vencedora. Nós tínhamos o melhor candidato e não conseguimos fazê-lo ir para o segundo turno. Mas que dessa mesma maneira, nós tínhamos que tomar a decisão do que o partido iria fazer no segundo turno. Não dava para gente, não dá para a gente adiar ou deixar isso para depois. Se o diretório estadual, aqui presidido pelo Tami, quem quero ressaltar, não só a liderança no estado inteiro, mas aqui na capital também, não só por toda a experiência que ele teve, mas que amanhã tem um compromisso de fazer a reunião no diretório estadual, foi muito correto ao combinado dele com o Lobo e articulado pelo Lobo e por todos nós que queríamos fazer rapidamente a reunião, de que essa decisão tem que ser nossa. A decisão que vale, que tem valor de fato, é a decisão que o diretório municipal toma. O resto são coisas, orientações gerais, mas quem tem que dizer realmente quem nós vamos apoiar no segundo turno somos nós. Agora, muito mais do que apoiar, isso não é uma declaração de novo de líder, isso não é uma posição pessoal de uma pessoa brilhante, maravilhosa, que já disse da importância que teria de apoiarmos os democratas, do nosso querido presidente de honra, Fernando Henrique, mas presidente também nacional, que colocou o Brasil no rumo certo. Isso não, isso é uma decisão que nós temos que tomar, nós do diretório. E é importante que a gente realmente tome hoje. E eu senti essa maturidade. Eu estava preocupado, eu entrei tenso,
achando que a gente fosse querer colocar aqui uma série de outros problemas e atrasar, na verdade, a decisão. E eu senti e fiquei muito orgulhoso, né? Eu vi aqui algumas pessoas falarem do orgulho que tem no PSDB, e eu senti, além do orgulho, de que nós estamos realmente preparados para ganhar de novo a presidência do Brasil. Nós estamos preparados para uma grande luta nacional, que será o projeto do José Serra candidato. E é essa maturidade de que nós mesmos, de domingo até agora à tarde, com menos de 24 horas, na verdade, um pouco mais de 24 horas, acabamos de forma muito tranquila, muito democrática, nos expressando e conduzindo para uma decisão que deverá ser anunciada por Lobo em breve. E é muito importante que a gente a tome no sentido de apoiarmos o Kassab. E não é só porque é por exclusão, não. O Lobo colocou, se fosse até pela exclusão, que eu vi umas pessoas comentando, eu também, hoje batendo um papo uma outra hora com o Lobo, ele falou da exclusão, a gente, poxa, mas por exclusão? Não, mas na verdade é por causa do nosso projeto. Do nosso projeto de recuperarmos o país de novo. De deixarmos de ser tratado como gente de segunda linha. De deixarmos de sermos desrespeitados como fomos nessa campanha o tempo todo por um homem que não merece ser presidente da República, que é o Lula. Que tem tratado a gente de que não dá para a gente se expressar. Um homem que vai querer, num palanque em São Bernardo, perdoar por conta própria, porque ele acha que está acima de Deus, ou acima da justiça no país, querer perdoar os mensaleiros, como dizendo que se nada disso tivesse acontecendo, pega a figura do Luizinho e diz que foi vítima dos tucanos que quiseram colocar na cabeça dos brasileiros como se aquilo não tivesse acontecido, colocando os tucanos, que na verdade nós não tivemos, foi a competência de ter feito o impeachment que ele merecia que nós tivéssemos feito nesse momento. Ali foi que nós erramos. Ali é que o povo brasileiro errou, para não permitir que ele falasse uma bobagem daquela. Ou, na hora dele querer dizer que foi a elite paulistana, liderada pelos demos, até no sentido de criticar e colocar uma certa má-fé em cima dos democratas, usar a palavra demo, e dos tucanos, que na verdade só tem bico e papo empinado, uma coisa dessa que ele falou, querer dizer que o Severino Cavalcante, um homem puro, bom do Nordeste, havia sido, na verdade, crucificado antes de ter sido condenado pelos tucanos e pela elite paulistana. Na verdade, pessoal, o Brasil que nós construímos, que nós colocamos no caminho correto, está tentando ser deturpado por um homem que é o presidente Lula. Não é à toa, é porque ele já percebeu a dificuldade que ele vai ter para ganhar as próximas eleições, para fazer alguém que possa ganhar do José Serra e do PSDB as próximas eleições. E tenta fazer de todo jeito. Então isso que nós estamos discutindo aqui em São Paulo é a qualidade de vida do paulistano, é como é que de fato vai ser melhor para ele. Isso tem que fazer parte da nossa decisão. Nós estamos escolhendo também o democrata, nós estamos escolhendo aqui o prefeito à sua reeleição, porque nós sabemos que ele também será, pelo menos, será também um prefeito bom. Não será igual seria o geral, mas será um bom prefeito. E nós sabemos que isso nós podemos assumir, sem compromisso no governo. Mas nós sabemos muito mais do que isso, de que o Brasil inteiro está olhando para São Paulo. O Brasil inteiro quer olhar se o Lula vai vir aqui nos derrotar. O Lula está dizendo lá fora que aqui em São Paulo ele ganha, que o PT cresceu. Porque o PT pode ter crescido em um monte de outros estados. Aqui quem cresceu é o PSDB. Aqui quem ganhou as melhores cidades, já muito bem lembradas aqui pelos amigos, e eu poderia dizer uma série de outras, que o Tami também sabe, na região, que nós vemos com orgulho enorme do próprio PT, ou de lugares que o PT foram banidos depois de estarem 4 ou 8 anos no governo, que não conseguirão eleger nunca mais ninguém nos próximos 20, 50 anos, enquanto a gente lembrar de quanto eles foram ruins nessas cidades. Não é isso não. Aqui está se preparando o embate nacional, que é o mais importante para a gente. O Brasil inteiro vai estar prestando atenção aqui. Por isso, meus amigos, nós não temos só que apoiar o Gilberto Kassab na sua reeleição, não. Nós temos que trabalhar como nós trabalhamos para eleger o Geraldo Alckmin, e infelizmente nós não conseguimos. Então nós temos que vencer isso. Nós temos que nos manter unidos, nós temos que manter o partido, na verdade, na sua totalidade, dedicando apoio. É difícil. Eu sei que muitos, quando entraram, não, nós vamos apoiar, mas não adianta. Nós temos que apoiar para valer. Porque não poderá nunca na vida a Marta, ou o Lula, ou o PT, ou esse monte de covardes que nos derrotado aqui na nossa casa em São Paulo. É isso que nós temos que entender.
Então nós vamos ter que declarar o apoio ao nós vamos ter que declarar o apoio ao Kassab, mas muito mais do que isso. Nós vamos ter que derrotar para valer o PT aqui em São Paulo, para começar a construir a nossa grande vitória no presidente da República. Sei que a gente ainda fará com um pouco de ressaca, com dor, com mágoa de muita coisa que aconteceu, né? E eu sei, estou vendo aqui pessoas balançando a cabeça, e quero dizer o seguinte: não é hora de discutirmos isso, mas nós vamos ajudar a eleger os democratas, mas nós vamos exigir o respeito a todos nós em qualquer canto dessa cidade, por mais longe e por menor e mais simples que seja cada um de vocês. Podem ter certeza disso, mas para isso nós temos que ganhar essas eleições. Muito mais do que qualquer coisa, nós temos que derrotar o PT em São Paulo para começar o caminho da vitória do PSDB para administrar de novo o Brasil com o nosso candidato, que se Deus quiser será o Zé Serra. E é isso que nós precisamos. Vamos ver essa força, essa garra que a militância teve envolvida agora no segundo turno. É esse que é o desafio, e eu tenho certeza que nós vamos estar sendo comandados no diretório para esse trabalho pelo Lobo. O Lobo conduziu muito bem até que definíssemos a candidatura do Geraldo, nos ajudou demais, foi muito importante nas horas mais difíceis que nós tivemos durante a campanha do Geraldo Alckmin, foi um grande líder, mais até do que um presidente, como tem sido para todos nós. Agora ele deverá nos liderar e nos conduzir para um trabalho duro, mas um trabalho que, se Deus quiser, vai ter a nossa participação, vai ter o nosso envolvimento, o nosso comprometimento, e vai começar a grande vitória do PSDB. Aí sim, nós vamos lembrar que nós construímos a vitória do PSDB, mesmo numa derrota do Geraldo Alckmin. Obrigado.